paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos estar fazendo a lição de número 3 dos jovens desse segundo trimestre de 2020, que tem por título Preparativos para a Conquista. Nessa lição nós vamos ter por texto do dia, que está lá em Provérbios capítulo 21, verso 31, que diz: O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. A síntese diz que Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. Eu convido você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia para nós estarmos lendo junto o texto bíblico que se encontra no livro de Josué, capítulo 2, verso 1, verso 9, verso 11, verso 23 e 24. Para aqueles que têm a revista também, podem estar acompanhando pela revista, que diz, capítulo 2, verso 1. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo, Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Versículo de número 9. E disse os homens, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Versículo 11. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus de cima nos céus e embaixo na terra. Versículo 23. Assim aqueles homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhe acontecera. Versículo 24. E disseram a Josué, certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até os nossos moradores estão desmaiados diante de nós. Então, aqui nessa lição que nós vamos estudar hoje, nós temos por 3 objetivos. Primeiro, mostrar quais os preparativos que Josué determinou ao povo para a conquista da terra prometida. 2. Explicar a respeito da necessidade de conhecer o ambiente da batalha, mas reconhecer que sem a intervenção divina, nenhuma vitória haverá. E 3. Demonstrar a coragem e a fé de Raabe, que se tornaria uma heroína improvável do povo hebreu. Nesses versos do texto bíblico, a gente já tem um grande ensinamento que, enquanto eles estavam ali observando o território inimigo, enquanto eles estavam planejando de estratégia derrotar o povo de Jericó, eles ainda conseguiram uma alma, né? Enquanto nós derrotamos os nossos inimigos, ainda assim conseguimos almas, porque é ali que a gente dá o nosso testemunho, é ali que a gente leva o nome de Deus para aquelas pessoas que iriam ser destruídas, mas por causa da nossa luta, da nossa persistência em derrotar as nossas vontades, a nossa carne, a gente consegue derrotar o inimigo e ainda conseguir vidas para o reino dos céus. E logo Raabe se tornou quem? Uma pessoa que veio a se tornar da linhagem de Jesus Cristo, porque Raabe recebeu o caminho, porque ela estava no local onde ela estava para ser destruída e condenada, mas por causa da persistência e a obediência a Deus de um povo, ela conseguiu se tornar participante da linhagem de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos iniciar com a nossa introdução, que diz, depois de ouvirem as últimas instruções de Moisés, podemos perceber, mediante a leitura do texto bíblico, que os hebreus estavam agora melhor organizados, conscientes da sua missão histórica e mais disciplinados. Com a chegada do povo às fronteiras da terra prometida, o discurso de Moisés, e depois da morte também dele, Josué já estava devidamente confirmado que ele seria o novo líder do povo hebreu. Então o povo entendeu que estava chegando um novo tempo, estava chegando uma nova geração nas suas vidas. E a promessa que há séculos foi prometida aos seus antepassados iriam se tornar real, eles iriam conquistar a terra prometida. E os hebreus sabiam que, como Deus operou um grande milagre no meio do povo naquela travessia do Mar Vermelho, também teria que haver uma intervenção divina para que eles pudessem conquistar a terra prometida. Tópico 1.
que diz: Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Vocês podem estar fazendo primeiramente a leitura dos versos 10 ao 18 do capítulo 1, para que vocês possam entender um pouco mais sobre o que nós vamos falar agora. O tópico 1 que diz: Provede-vos de comida, que está lá no verso 11. Josué reuniu os príncipes do povo e deu-lhes uma ordem com a qual os hebreus não estavam acostumados. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida. Então aqui a gente entende que o livro de Josué ele narra uma história, uma saga do povo hebreu rumo a Canaã. Uma saga que durou aí 40 anos de muitas lutas, milagres divinos, muitas rebeliões, muitas surpresas, decepções, mas agora finalmente o povo chegava ao seu destino. E grande parte dos milagres da travessia do deserto cessaram. E isso também se incluía o quê? O caso do maná. Então Josué reuniu todos os príncipes e disse para eles: agora vocês vão ter que arrumar a comida de vocês durante 3 dias, porque nós vamos conquistar a terra prometida. Então o maná que era providenciado por Deus todos os dias não ia ter mais, então eles iriam ter que ir atrás do seu alimento, né? Então eles tinham 3 dias para providenciar tudo. E acreditava-se que eles tinham que fazer a alimentação dele mediante as derradeiras porções de maná que tinham ainda, né, com eles. E também o alimento disponível daquela região onde eles estavam acampados, da Transjordânia, que era antes do Rio Jordão, na fronteira ali de Jericó. E Josué, ele sabia que ele precisava, como Moisés, de pessoas que auxiliassem ele, né? Então ele não poderia resolver tudo sozinho. Um bom líder, ele sempre sabe que ele não consegue resolver tudo só. Um bom líder sabe que ele tem que delegar funções, ele precisa de auxílio, né? Até Jesus Cristo de Nazaré tinha 12 discípulos ao seu lado para ajudar a propagação do evangelho. Então os príncipes da tribo foram excelentes ajudantes, o que nos mostra quando Deus quer fazer algo significativo no meio do povo, ele separa e prepara cooperadores de excelência para ajudarem a desenvolver o objetivo que ele tem em base. Tópico 2. Convoque as tribos. Os homens deixaram tudo e partiram para a guerra, a fim de conquistar aquilo que o Senhor havia prometido. Então os guerreiros da tribo de Ruben, da tribo de Gade e a metade da tribo de Manassés, eles deveriam atravessar o Rio Jordão e assim lutar pela herança deles, pela terra prometida. Mas só que a metade deles, uma parte deles, ficariam com as suas mulheres para proteger não só elas, mas também as crianças e todos os bens que eles estavam, que eram seus bens ali naquela região da Transjordânia. Então aqui a gente tem outro ensinamento muito importante, o ensinamento da cautela. A gente também tem ensinamento lá no livro de Juízes, capítulo 7, no verso 5, onde Deus mostra para Gideão como é que devem ser uns guerreiros cautelosos, né? Então aqui a gente também observa que quando Deus ele manda uma pessoa para o meio da guerra, para o meio da batalha, ou ele convoca guerreiros para o meio de uma batalha, ele não manda guerreiros sem uma devida cautela, uma devida precaução, né? Porque aqui nós temos 2 ensinamentos. Não existe esse negócio de dizer que crente não tem preparação, vai e racha. Não é assim. Existe toda uma preparação, existe toda uma cautela, né? Enquanto nós estamos no meio da guerra, nós temos que ter cautela também. Foi isso que Deus ensinou lá em Juízes, capítulo 7, verso 1. Quando aqueles homens que beberam a água, se abaixando totalmente, ficando vulnerável a qualquer ataque que viesse, porque eles não estariam vigiando, assim ele também nos ensina neste momento. Olha, vocês vão guerrear, mas vocês têm mulheres e vocês têm filhos e vocês têm bens que vocês têm que proteger, né? Então vamos ser cautelosos, por isso que a Bíblia fala, vigiai e orai a todo momento. Por isso que a gente não pode ir para a guerra sem a vigilância. A vigilância é a primeira coisa, a estratégia é a primeira coisa, a preparação é a primeira coisa que a gente tem que fazer antes da gente ir para a guerra. E não deixar a esmo nas mãos de Deus. Eu vou guerrear, vou batalhar, Deus se vira e faz e protege. Não é assim.
A gente também tem que ter cautela e cuidado nos mínimos detalhes para que tudo ocorra de acordo com a vontade dele. Assim Deus fez a criação do mundo. Ele fez o mundo, mas ele teve cautela em cada dia. Ele não fez tudo num dia só, ele fez cada coisa no seu dia. Por isso que a Bíblia também fala que existe tempo para tudo. Então existe um período de tempo para cada coisa e não adianta ir para a guerra, ir para a batalha e se ficar vulnerável. Deixar os seus bens vulneráveis, aquilo que você ama vulnerável, você também tem que ter cautela para cuidar daquilo que é seu, para que você possa ir guerrear. 3. Seja fiel ao comandante. Os hebreus estavam confiando o destino de suas vidas a Josué. Por isso eles pedem duas coisas: que Josué agradasse a Deus, verso 17 do capítulo 1, e que Josué se esforçasse, ou seja, desse o melhor de si, verso 18. O povo, ele já estava abastecido de víveres, todas as suas tribos estavam reunidas, porque eles já tinham conseguido a alimentação. O líder tinha as bênçãos de Deus, mas ainda faltava algo, uma demonstração sincera de fidelidade e submissão do povo ao chefe, ao novo líder. E de nada adianta ter uma bela estratégia, um formidável exército, se as pessoas na verdade não estão dispostas a obedecer quem os guia. Então este é um segredo e a arte da guerra. Deus já tinha anunciado a fidelidade dele para com Josué e o povo já tinha declarado a sua fidelidade para com Josué. Isso é muito importante. É muito importante que um líder ele tenha o apoio e a confiança de todos aqueles que estão sobre o seu comando, debaixo, assim, vamos dizer, das suas asas. Então Josué precisava saber que poderia contar com o povo. Então, nesses versos 17, no verso 16 ao verso 18, o povo declara fidelidade a Josué e diz a ele: assim como fomos com Moisés, vamos ser contigo. Tudo o que tu falar, nós vamos obedecer. Aquilo que tu mandar, nós vamos fazer. Mas somente te pedimos uma coisa: esforça-te e tem bom ânimo, dá o melhor de si, que nós vamos te seguir também. Isso também é muito importante. Quantos líderes existem também, não só no meio religioso, mas também em meios empresariais e assim por diante, líderes que não dão exemplo, porque o que a gente precisa de início é um líder que seja animado, que seja esforçado, porque o esforço do líder vai fazer com que os liderados queiram ser esforçados também. Então isso é uma via de mão dupla, né? Na verdade, um ajuda o outro. O líder esforçado faz com que os liderados queiram ser esforçados também, porque no dia que ele fraquejar, no dia que ele parar, no dia que o líder toscanejar, o povo também vai desistir, o povo também vai fraquejar e não vai conseguir, eles não vão conseguir chegar ao objetivo deles em comum. Então, pense, a terra prometida foi uma promessa de Deus aos patriarcas, resultado da bondade divina, né? Mas um ponto importante também a se analisar é que a herança de Deus só pode ser recebida por aqueles que desejam. E aqueles que desejam algo, eles lutam por aquilo. Aqueles que desejam algo, batalham por aquilo. Vamos citar aqui um exemplo de um jovem, por exemplo, que tem um sonho de se formar numa faculdade de medicina. Ele não consegue se formar se ele não estudar. Não adianta só ter o desejo, ele tem que lutar e batalhar por aquilo, ele tem que se esforçar para que ele consiga, né? Então não adianta só Deus dizer assim: eu te prometo, você vai receber uma faculdade, você vai ser um médico. Adianta do que se ele não desejar e batalhar por aquilo. Se ele não batalhar, não adianta, ele não consegue, né? Então aqui a gente vê que o possível está ao nosso alcance, mas o impossível é nas mãos de Deus. Tópico 2, os espias, lá no capítulo 2, do verso 1 ao 24. Enviados para o reconhecimento da cidade. Após o luto pela morte de Moisés, Josué enviou 2 homens de confiança para conhecerem o local em que a batalha seria travada. No final do período dessa Idade do Bronze, quando o livro de Josué foi escrito, toda a cidade de Canaã era, na verdade, uma cidade-estado, que tinha o seu próprio exército, carros e instrumentos de guerra, bem como um rei, como era no caso de Jericó. Israel estava acampado em Sitim, e possivelmente, após o luto pela morte de Moisés, Josué enviou 2 homens de confiança para conhecerem o local em que a batalha seria travada.
né? Essa conduta de Josué nos ensina que conhecer as condições enfrentadas por suas tropas demonstra o que? Responsabilidade pessoal e atesta a profunda dependência de Deus, porque independentemente do relatório que eles dissessem para ele, os espias chegassem, não, Josué, lá não dá, o povo é muito armado, o povo é muito forte, eles são muito ágeis, são gigantes, independentemente do relatório que eles trouxessem, ele já tinha anunciado que a guerra seria travada, né? Mas ele, por cautela, mandou os espias lá para a cidade de Jericó, não por falta de confiança, porque ele sabia que, de qualquer forma, eles só derrotariam aquele povo mediante a mão poderosa de Deus agindo sobre a vida deles. Essas qualidades, dentre outras, fizeram de Josué um líder de excelência. Então, aqui nós damos ênfase novamente naquilo que nós precisamos estar cautelosos, precisamos estar preparados, porque você já imaginou se Josué simplesmente manda suas tropas lá para Jericó? Será que eles conseguiriam, sem uma devida preparação, reconhecimento do território, conseguiriam derrotar? Eles não conseguiriam derrotar aquela cidade, porque eles não iam saber o que eles estavam esperando. E assim também é na nossa vida espiritual. Deus não chama ninguém para algo sem mostrar, primeiro, olha, o território onde você vai fazer tal coisa é dessa forma, tem um relevo dessa forma, a cidade é dessa forma, entendeu? O povo de lá é desse jeito. Então, há um conhecimento primeiro, há uma preparação primeiro. Não existe, não, de forma alguma, um exército que se tornou vitorioso em toda e qualquer história, se antes eles não conheceram seus inimigos, né? Então, é assim também que o inimigo também das nossas almas faz com a gente, porque ele é estrategista. Primeiro ele procura conhecer os nossos pontos fracos, as nossas dificuldades, e é aí que ele investe para conseguir derrotar. E nós, muitas das vezes, na presença de Deus, não procuramos também ter essa estratégia. Qual é o meu ponto fraco? Aonde eu posso me fortalecer para que eu não me torne vulnerável para o inimigo? Aonde é que meu inimigo é vulnerável? Aonde é que eu posso investir para que eu seja vencedor? Né? Então é isso também um ensinamento espiritual que tem no livro de Josué e nessa passagem, a cautela e o conhecimento primeiro do território inimigo para que eu possa conseguir derrotar e assim também ser vencedor. Tópico 2. Os espias são descobertos. A princípio, a missão não foi descoberta, mas ao cair da noite foi comunicada ao rei de Jericó, que imediatamente mandou seus soldados à propriedade de uma prostituta chamada Raabe. Após atravessarem o Jordão, os 2 espias partiram para Jericó, que ficava aproximadamente a 6,5 quilômetros da onde eles estavam acampados. Os espias estavam hospedados na casa de Raabe, e a mulher não revelou a presença deles quando os soldados do rei chegaram lá para perguntar se eles estavam lá, né? É interessante como Deus usa pessoas improváveis em lugares inusitados para estabelecer o querer dele. Então existe uma passagem lá em 1º ou 2º Reis, eu não estou lembrada, onde a rainha, aonde, na verdade, o rei Acabe, ele manda um decreto para perseguir o seu povo, para destruir, né, o povo de Deus e tomar dos israelitas aquilo que era deles. Por quê? Porque o povo estava sendo desobediente à presença de Deus, o povo estava sendo blasfemador, estava sendo idólatra. Então, quando Deus quer agir nas nossas vidas, ele usa às vezes até um ímpio para fazer a sua vontade, porque tudo, exatamente tudo nessa terra gira em torno de Deus, e Deus tem o controle de tudo e o poder de tudo. Quantas vezes isso acontece no dia a dia na vida de cada cristão? Pessoas que não são crentes são levantadas para abençoar ou proteger aqueles que são fiéis ao Senhor. Quantas são as pessoas que são servos do Senhor, vivem na dependência do Senhor, que já não foram abençoadas por pessoas ímpias? Né? Deus toca no coração, e também é através dessas pessoas que Deus se manifesta todo o poder e toda a glória. E Deus, ele é o nosso socorro na hora da angústia. No momento que parece que a gente está encurralado, no momento que parece que a gente está em território inimigo, que a gente vai morrer, o inimigo está batendo na porta para conseguir te matar, Deus manda socorro, e muitas das vezes é nessas situações que pessoas totalmente improváveis são usadas na nossa vida para nos dar proteção. Tópico 3.
um testemunho para os espias. Ao falar com os espias, Raabe revela ter mais fé do que eles próprios. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Josué capítulo 2, verso 9, diz isso. E ela ainda acrescentou a seguinte coisa, lá no verso 11. O Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Para a bênção ser completa, ela acrescentou uma informação valiosíssima, que serviria de fortalecimento da fé do exército de Josué. O pavor de vós caiu sobre nós e ninguém há mais ânimo. Então aqui Raabe, ela mostra para os espias que ela tem até muito mais fé do que eles próprios, porque ela diz, olha, nós sabemos do vosso Deus, nós conhecemos a fama do Deus de vocês e nós sabemos que Ele é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. E eu sei também que o Deus de vocês deu essa terra para vocês. Então ali ela demonstra, através desse diálogo com eles, tamanha fé. Ela era uma pessoa ímpia, que vivia uma vida promíscua lá em Jericó, mas mesmo assim ela declarou tamanha fé e reconhecimento nesse Deus e temor, até às vezes muito mais do que esses espias. E isso também serviu de um grande incentivo para eles. Poxa, se até ela acredita que essa terra está destinada a nós e que o nosso Deus é poderoso o suficiente para nos dar, porque nós não acreditaríamos, não é verdade? Então pense, se Deus já tinha prometido a vitória na luta contra Jericó, então por qual motivo Josué enviou espias a Jericó? Mas um ponto muito importante também a ser analisado é que o líder precisa conhecer o seu campo de batalha, isso é prudência, mas também manter uma inabalável fé na promessa do Altíssimo. É isso que a lição, até o capítulo 1, capítulo 2, na preparação para eles conseguirem adentrar na terra prometida, que nos ensina prudência. Deus prometeu, claro que Ele vai cumprir, mas nós devemos ter prudência, ter total conhecimento do campo onde a gente vai atuar. Se uma pessoa, por exemplo, é chamado para ser um pastor, como é que ele vai pastorear se ele não tem domínio da palavra, não tem domínio da Bíblia? Que sermão ele vai montar para as pessoas serem alimentadas se ele não tem um domínio total daquilo? Como um líder vai liderar se ele não tem domínio do departamento que ele tem? Se é um líder de jovens, se ele não tem conhecimento das fases de um jovem, se ele não conhece tudo, tanto na fase biológica, quanto na área sentimental, como na área espiritual, que envolve um jovem, como ele vai poder ajudar? Não tem como. Por isso que a gente tem que ter primeiro um conhecimento do território onde a gente vai atuar, para depois a gente atuar, para que ocorra tudo por excelência. Tópico 3. Raabe, uma heroína. Uma mulher de fé. A figura de Raabe surgiu de modo inesperado na história dos hebreus para mostrar que Deus ele é soberano. Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor a resgatou e a fez da sua vida um instrumento nas suas mãos. A ação de Raabe é tão magnífica que ela conferiu um status de heroína na fé e é citada lá no rol dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, no verso 31. Depois da queda de Jericó, Raabe casou-se com um homem de Judá e gerou um filho, que teve por nome Boaz, o qual posteriormente casou-se com a moabita Rute, que vinha a ser da linhagem davídica, que vinha também a ser da linhagem de Jesus Cristo de Nazaré. Então assim ela assumiu a sua linhagem real, vindo a tornar-se ascendente do Senhor Jesus. E qual é o ensinamento deste tópico? Qual é o ensinamento dessa passagem, desse relato? É que até aqueles que estão predestinados a ser destruídos, que estão no meio dos inimigos, eles conseguem, mediante a graça divina de Deus, receber a sua salvação e uma mudança total de vida. Aqui, a experiência de Raabe mostra que Deus ele é justiça sim, mas Ele também é misericordioso, porque uma pessoa que estava lá no povo ímpio, uma
uma mulher promíscua que vivia uma vida totalmente errada, recebeu uma transformação de vida, recebeu mais uma oportunidade de transformação, uma outra oportunidade dela conseguir mudar totalmente o percurso da sua história. Então aqui ele já apontava para o sacrifício de Jesus lá na frente, porque Jesus veio para os seus, só que os seus não quiseram receber. Então ele se estendeu aos ímpios. Então isso aqui já aponta para algo futuramente, algo para que apontava a Jesus Cristo. 2. Uma mulher de estratégia. Deus abençoou a Raabe não por sua mentira, mas por sua coragem e fé. A mentira de Raabe foi um pecado originado da fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor e a sua lei. Pessoas amadurecidas espiritualmente resolvem situações complicadas com sabedoria e discrição, sem mentir, como aconteceu com Abraão quando foi questionado por Isaac acerca do cordeiro e o holocausto. Então, muitas vezes a gente se encontra em situações que as pessoas dizem: mas como Deus abençoou Raabe se ela mentiu? Né? Como Deus abençoou ela se ela não foi verdadeira? Mas aí a gente tem um entendimento que até aquele momento Raabe era uma mulher ímpia. Aquela foi uma estratégia que ela teve para não denunciar os espias, né? E Deus não aprovou, em versículo nenhum diz que Deus aprovou a mentira de Raabe, mas Deus aprovou a sua fé, porque ela poderia ter morrido, porque eles poderiam adentrar ali na casa dela e achar os espias, matar ela, a família dela, mas ela teve fé, ela se arriscou, né? Então ali não é exaltada a mentira de Raabe, mas a sua fé, a sua determinação e a confiança dela em Deus. A longanimidade de Deus em relação a suportar os nossos pecados é surpreendente. O Senhor não nos destrói por nossos erros, mas nos corrige com a sua palavra, abençoa-nos e diz: vais e não peques mais, assim como ele disse para aquela mulher adúltera lá em João capítulo 8, verso 11. As suas misericórdias renovam-se a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos, como fala lá em Lamentações, capítulo 3, verso 23. Tópico 3. A mulher do fio de escalaste. Escalaste é uma cor, é um tom, na verdade, de vermelho. Um tom bem forte, semelhante muito a sangue, né? Então, escalaste é semelhante a essa cor. O fio de escalaste que pendia sobre a janela da casa de Raabe no dia da invasão, em que o forte da muralha caiu, apontava por uma gloriosa salvação disponível a todos os homens que se arrependessem dos seus pecados. Assim como a saída do Egito foi o sangue do cordeiro, né, que o povo hebreu passou no umbral da sua casa, o que salvou eles do anjo, da destruição dos primogênitos, foi essa identificação, foi esse sinal, essa marca, né? Assim também o que salvou Raabe e a sua família da destruição daquele povo ímpio de Jericó foi a marca daquele fio escalaste, do fio vermelho, né, pendurado na sua casa. O Senhor, a cada episódio da saga do povo hebreu, aponta um momento em que o seu filho desceria do céu por amor da humanidade e que nasceria de uma virgem e morreria numa cruz trazendo salvação. O primeiro apontamento no povo hebreu foi o sangue espargido sobre os umbrais da casa. Ali o povo hebreu já apontava para o povo hebreu, prestem bem atenção. Naquele período ele apontava para o povo hebreu. Porque quem foi que saiu do Egito? Os hebreus, cativos, escravos do Egito. Então, quando eles espargiram o sangue sobre os umbrais da sua casa, já apontava para um futuro. Olha, Jesus vai vir e se os hebreus quiserem ser salvos, eles precisam ter a marca de quem? A marca de Cristo, o sangue dele. Tá, e os ímpios? Acontece esse apontamento no episódio de Raabe, que era uma mulher ímpia, uma mulher promíscua, que só por causa da identificação do fio escalaste, que se assemelha ao tom de sangue, que ela foi salva também. Então aqui existem dois apontamentos para Cristo. Na verdade, todo o Antigo Testamento é toda uma tipologia para a vinda de Cristo. Por quê? Como entenderíamos o porquê Jesus morreu? Como entenderíamos por que ele fez tal coisa se não existe uma ideia base?
né? Deus, ele não fala a mesma linguagem que a gente, mas ele se adequa à nossa linguagem, ao nosso entendimento, para que nós possamos entender os seus propósitos. Então, nós temos dois apontamentos para a vinda de Cristo no Antigo Testamento. Primeiro 40 anos antes da conquista de Jericó, quando o povo saiu do Egito, e 40 anos depois, quando eles conseguiram conquistar Jericó, e o exemplo da Raabe. Pense, como pode uma prostituta entrar na genealogia de Jesus? Mas um ponto muito importante a se analisar é que a honra concedida a Raabe deve ser ascendente de Jesus, apontava para uma gloriosa salvação disponível a todas as pessoas que se arrependessem dos seus pecados, né? Então, o Senhor, ele estava em cada episódio apontando para o futuro, para que Jesus iria descer do céu e ia salvar tanto o povo escolhido como o povo ímpio. A salvação seria de acesso a todos aqueles que se arrependessem, e não só se arrependessem, mas como Raabe reconhecesse que Deus era poderoso. Conclusão. O livro de Josué conta a história de milhões de hebreus que estavam cheios de fé e unidos a um líder esperando um milagre para atravessarem o Jordão rumo a Canaã. O livro de Josué conta a história do povo que atendeu a ordem desse novo líder, preparou-se para conquistar. Deus fez milagres, levantou até inimigos para ajudarem eles, no que foi o caso de Raabe, o qual pela fé não pereceu com os incrédulos, acolheu em paz os espias e ainda participou, né, da genealogia de Jesus. Então, para você, essa preparação de guerra, essa preparação, a gente tem um entendimento que o quê? Não interessa em qual nível de distância você está de Deus, não interessa onde você está, a salvação pode chegar também para você. A esperança de uma mudança de vida pode chegar para você, mas aquilo que é possível para você fazer, que é o reconhecimento de Deus, de Jesus Cristo como um Salvador poderoso que tem domínio sobre toda a terra, até a da tua vida, depende de você. Então aqui o ensinamento que a gente tem é que até nos momentos de luta, batalha, até nos momentos que a gente está lá no meio da nossa guerra para derrotar os nossos inimigos, Deus ainda usa da nossa guerra, da nossa estratégia, da nossa peleja para conquistar vidas. Então não desista da tua luta, não desista da tua guerra e não desista daquilo que Deus te prometeu. Seja prudente, seja cauteloso, analise o território onde você vai pisar. E tenha certeza que no meio da sua luta contra o teu inimigo, vidas ainda vão ser salvas. A gente tem aqui 5 perguntas que eu vou deixar para vocês. Na próxima aula, nós vamos trazer a resposta. Durante essa uma semana, vocês analisam as perguntas para que vocês possam aprender um pouco mais sobre a palavra. Amém? As 5 perguntas a gente vai deixar aí e vocês podem responder na próxima aula. Tenham todos uma semana abençoada, estudem muito e até a próxima lição e a paz do Senhor a todos.